sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo da belíssima obra Seara dos Médiuns, que é uma obra de Emmanuel através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. E ele tem como foco estudar determinadas questões de O Livro dos Médiuns. Então isso vai ajudando assim a clarear um tanto, né, o nosso entendimento, porque nem tudo é tão fácil, né, conforme parece. E a gente tem assim descaminhos que nos envolvem muito. A gente entra na distração, que é aquilo que a espiritualidade tem falado muito pra gente. E na distração, a gente às vezes faz o que a gente está acostumado, o que a gente acha, o que a gente já sabe, né? E a gente esquece do compromisso com Jesus. Então, hoje, ele vai colocar uma questão bem interessante no capítulo 28, que vai falando sobre charlatanismo, embuste, médios interesseiros, fraudes espíritas. E aí é o tema do médios interesseiros, é o item 304. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada haveria de surpreendente em que também se quisesse explorar os espíritos. Resta saber como reagiriam à coisa, se por acaso tal especulação tentasse insinuar-se. Tiremos primeiramente que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e ao embuste do que semelhante ofício. Já se veem falsos sonâmbulos, ver-se-iam muito mais, ainda, falsos médiuns, e esta única razão seria motivo fundamentado de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a resposta mais peremptória que se possa opor àqueles que só veem nos fatos uma hábil manobra. Não há charlatanismo desinteressado. Qual seria, portanto, o objetivo de pessoas que usassem de trapaça, sem proveito, principalmente quando a honorabilidade notória as colocasse acima de qualquer suspeita? Se o ganho que um médium retirasse de sua faculdade pudesse ser motivo de suspeição, isto não constituiria uma prova de que essa suspeição fosse fundamentada. Ele poderia, portanto, possuir uma aptidão real e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, nesse caso, pode-se racionalmente chegar a um resultado satisfatório. E aí Kardec vem falando assim, bem, pode haver o médium que manobre, né, e finja, seja um embusteiro, não tenha faculdade nenhuma, mas fraude para ganhar. Mas ele diz também que pode haver aquele médium que tenha faculdade real e ele queira ganhar com isso. Mas ele vem dizendo aqui que a prova, a palavra-chave é desinteresse. Desinteresse material, desinteresse moral, que ele diz que não haveria charlatanismo desinteressado. Eu acho muito inteligente isso. Por quê? Se eu não tenho interesse em ganhar nada, e nada mesmo, para que eu vou mentir, que eu vou fraudar? E é uma fala assim muito, muito boa, né? Para a gente começar a analisar, para a gente começar a se perceber, não é? Porque o estudo é para todos nós. Então, amigos, vamos observar o que Emmanuel, nessa página que foi psicografada na reunião pública de 5 de setembro de 1960,
analisando essa questão, ele intitulou Obrigação Primeiramente. E ele vem dizendo para nós assim: fase da mediunidade, um instrumento com que possas desferir entre as criaturas humanas o teu hino de amor. Olha, gente, então é o melhor que a gente está dando. Eu estou lembrando ontem, no trabalho da evangelização, aqui no Teresa d'Ávila, em que os médicos se deslocam para oferecer o passe. E aí a prece inicial da amiga, né, que veio com o grupo, eram 3 médicos, e ela colocou assim: Senhor, estamos aqui para oferecer o melhor de nós. E aí que o Senhor possa amparar a irmã que vai dar o passe. Era uma outra pessoa que ia dar o passe. Mas olha o hino de amor. O hino de amor é isso, oferecer o nosso melhor. Mas aí Emmanuel vem falando assim: entretanto, não licitues os acordes em leilão. Olha só, né? É o hino de amor. É o melhor possível. É a beleza, é o que eu tenho de mais belo, de mais sublime. Mas não vamos colocar em leilão. E aí, o que é o leilão, gente? É quem dá mais. É quem dá mais do quê? É quem dá mais atenção, é quem dá mais questão material. Que às vezes não é só a questão material. Tem a questão moral também, né? Quem vai dar mais elogio, quem vai dar mais prestígio. E aí a gente começa a entrar nesse caminho. E Emmanuel continua nos falando assim: quanto o sol que não negocia com a própria luz, o espírito não mercadeja com os próprios sentimentos. Porque observa só, quem é um médium, né? O médium é alguém que vai transmitir da melhor forma aquilo que ele possui de melhor. E que o espírito coloca de melhor. Então é o espírito do médium oferecendo-se como tradutor, como intérprete, daquilo que o espírito desencarnado tem para dar de melhor. É um trabalho de parceria. E o sol, ele não mercadeja com o sentimento, né? Ele coloca: se a vaidade te exagera o valor, pensa um pouco e reconhecerás que a vida junto de ti pode suscitar a formação de valores novos, que te lancem todas as possibilidades em plena sombra. É isso, gente. A gente não é o dono do fenômeno. Então, de uma hora para outra, pode parar. E pode parar, porque a tarefa é dada por encerrada, ou pode parar pela nossa própria vaidade, nossa própria condição. E aí, aquela possibilidade, não é? Acaba sendo bloqueada, porque o companheiro espiritual não vai ter como se expressar através de nós. E ele continua colocando: e quando a ambição busque elevar-te à galeria de ouro, reflete na agonia mental de todos aqueles que descem da galeria de ouro para a névoa da morte. Então ele fala em 2 situações. Primeiro, é a mercantilização moral, em que o médico fica querendo destaque, elogio, essa coisa toda. E a outra mesmo é quando a mediunidade começa a ser mercadejada para se conseguir valores materiais. E aí a gente fala assim: vamos pensar, quantas pessoas que conseguiram por meios diversos ascensão material, fortuna, e vieram a desencarnar, né? Vieram a não conseguir. Então, é para a gente meditar. E ele continua: mediunidade é talento divino nas tuas mãos, e a divina bondade nunca se vende. Olha só, gente. Mediunidade é talento divino em tuas mãos, nas tuas mãos. E a divina bondade nunca se vende. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Porque é um talento divino, o talento não é meu. Como é que eu vou vender alguma coisa que não é minha? É interessante isso, e é prova, é conteúdo, é conhecimento para todo sempre na nossa vida.
E continua Emmanuel a nos esclarecer. Se pudéssemos definir Deus, seria lícito repetir que Deus é amor. E o amor é o trabalho do bem por todas as direções. Então, o médium, ele é um trabalhador do bem. Esta ciência e essa consciência vai livrar a todos nós de muitas quedas. Eu estou a serviço do bem. Eu estou em serviço. E como serviço não é só meu, como bem, como produto não é só meu, existe uma assessoria espiritual. Uma assessoria que será tanto mais efetiva quanto mais eu me ajuste, eu me adeque ao projeto do bem. Então tem um projeto que não é meu. Esse projeto é de Deus. Esse projeto pertence a Jesus, pertence aos espíritos que já se afinaram à ajuda. Quando eu começo a entender isto, fica tudo melhor, não é? Fica tudo melhor. Eu vou criando um campo de amparo. E esse amparo que chega para o outro também vai me amparar. Vai me amparar em relação às minhas próprias mazelas. Eu vou querer me tornar um instrumento cada vez melhor, não só por mim, mas também em respeito a essa espiritualidade que está usando os meus recursos. Olha que coisa boa, meus amigos. E isso não é só no momento do fazer mediúnico. É em todos os momentos da nossa vida. É naquilo que eu escuto, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, naquilo que eu faço, né? que eu elaboro. Então, esse fazer mediúnico vai se tornando assim uma constante atenção, um estado de atenção na minha vida. E aí a gente faz sempre a pausa, né? Para falar o quanto a Rádio Rio de Janeiro é útil nisso. Quanta informação boa, quanto momento de utilidade, quantas informações e estímulos ao bem nós recebemos nessa programação. E daí, meu amigo, meu irmão, a nossa solicitação de sempre. Vamos colaborar para que a rádio continue 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todos nós. Vamos nos envolver nesse movimento de amor, né? Que acaba e começa a nos agasalhar. E a partir daí, quantos são agasalhados por essa atitude cristã? E Emmanuel, então, meu livro Seara dos Médiuns, estamos no programa 65, pela Rádio Rio de Janeiro, ele analisa essa questão da mercantilização da mediunidade, que é a questão 304, que está no capítulo 28 de O Livro dos Médiuns, numa página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, na reunião pública de 5 de setembro de 1960, intitulada Obrigação, primeiramente. E ele vai dizendo assim para a gente: o trabalho desse modo é o alicerce da existência produtiva, assim como a raiz é o fundamento da árvore. Se alguém disser que é necessário abandones as tuas tarefas, a fim de que haja virtude no caminho do próximo, enredando-te ao ruído ou à festividade, que a tua presença consiga criar onde estejas, não te esqueças que o Cristo pagou em acerba renunciação a própria fidelidade ao Supremo Senhor na prestação de serviço aos homens. Pois é, não é? Porque aí muitas vezes se cerca o médium e a gente está querendo. E aí o médium, quer dizer, o cercar o médium, o querer a presença do médium, o querer festejar o médium é problema do outro. A questão do médium é se colocar como trabalhador de Jesus. O meu mestre, o mestre que eu sirvo, ele não recebeu os aplausos. Pelo contrário, ele recebeu a coroa de espinho. O mestre que nós servimos, ele tem extremos exemplos de renúncia.
de entendimento diante da incompreensão. Ele não recebeu o aplauso. Então, o que eu estou querendo? Continuar a ser uma servidora do mestre, ou eu estou querendo me perder ou me envolver em outros caminhos que, na verdade, são descaminhos? Então, o médium, ele vai, não é que ele não aceite carinho, ele vai aceitar carinho, mas ele vai se colocar no lugar dele. Ele vai saber, né, que aquela movimentação toda é para Jesus, não é para ele, e vai ter um jeito de contornar essas situações melindrosas. Porque ele vai dizendo aqui, Emmanuel continua falando, pregação sem exemplo é cheque sem fundos. Angaria o teu sustento com a disciplina da alma e o suor do rosto, e cede ao intercâmbio espiritual o tempo que lhe possas consagrar por oferta de ti mesmo. Não te rendas a ilusões, nem te creias maior. E aí, quando ele fala de ceder ao intercâmbio o tempo que temos, é assim, gente, a gente é médium, mas a gente tem que pagar nossas contas. Então tem o tempo do trabalho. Já estou aposentado, né? Mas a gente tem as tarefas junto à nossa família, junto ao nosso trabalho, o trabalho comum mesmo, né? A nossa casa, né? E dentro da própria casa espírita, todos nós temos o que fazer. Eu estou lembrando de uma querida mesmo, a nossa Serafininha, que tem vindo assistir às nossas reuniões e está assistindo algumas aulas do Compio. Ela chega mais cedo. Ela assim, não, eu chego mais cedo para ver o que tem para fazer. E ela vai pegando a vassoura, e ela pega lá se tem que cortar alguma coisa. É isso, gente. Médium é trabalhador. Não é nada demais o médium, numa casa que trabalha com voluntariado, ele lavar um banheiro, ele higienizar um espaço, arrumar umas cadeiras, não tem nada demais. Ele é gente igual a todo mundo. Então vamos fugir dessas situações que ele fala. Pregação sem exemplo é cheque sem fundo. Então, eu sou médium, sim, mas eu vou ter que ter o meu sustento, eu vou ter que ter a minha disciplina, eu vou ter que ter as minhas atividades e ter muito cuidado quando alguém fala, não, eu vou fazer para sobrar tempo para você trabalhar na mediunidade. Vamos ter cuidado com essa armadilha, tá bom? E ele continua dizendo, Emmanuel, não te rendas a ilusões, nem te creias maior. Além do manancial corre a fonte. Além da fonte vem o córrego. Além do córrego desponta o riacho. Além do riacho aparece o rio. E além do rio surge o mar. Primeiro, a obrigação que nos purifique. E que obrigação é essa? São as tarefas do próprio estado de estarmos encarnados. A tarefa da nossa própria condição. Então temos vicissitudes, né? Ou fartura, ou faltura, ou privações, a gente tá brincando, né? Ou saúde, ou doença, ou uma família compreensiva, ou uma família incompreensiva, até a ausência dela. Tudo isso, gente, faz parte do nosso aprendizado. E para aprender, a gente tem que ser fiel ao cumprimento das obrigações que a vida nos apresenta. Então ele diz, primeiro a obrigação que nos purifique, e depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que lhe possas doar espontaneamente, sem qualquer tisna de interesse inferior, como sendo a tua cota de esforço puro na obra do bem geral. É muito interessante isso. Vou ler de novo. Primeira obrigação que nos purifique. E depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que lhe possa doar espontaneamente, sem qualquer tisna de interesse inferior, como sendo a tua cota de esforço puro na obra do bem geral. Não importa seja pouco. O maior edifício começa tijolo a tijolo. Por mais negra a escuridão, fina resta de luz
rompe a sombra das trevas. E aí eu vou lembrar, quando se fala em obrigação, do nosso médium Gaspareto. E ele chega para Chico Xavier e fala assim: ah, Chico, os espíritos estão querendo pintar. E aí Chico fala assim: Gaspinha, mediunidade não tem INPS. Naquele momento era o nome que se dava, né? É Instituto Nacional de Previdência Social, né? Era a aposentadoria. Então, falando o quê? Trabalha e oferece a mediunidade o tempo que você dispor, o tempo que você puder fazer, né? Por isso o título da página é Obrigação Primeiramente. A gente sabe, né, que muitas vezes, para a questão da divulgação, para a tarefa mediúnica, a gente se vê e a gente agradece, eu agradeço muito mesmo. A espiritualidade nos ajuda a ter saúde para a gente se organizar. Então, muitas vezes, meus amigos, às 7 horas da manhã, a gente já está com a tarefa doméstica adiantadíssima, né? Já temos uma série de questões prontas. Para quê? Para naquele dia, naquele horário, podermos estar na casa espírita num horário mais amplo, dando uma carga horária maior. Mas atinjamos as coisas ali, né? Muitas vezes até a gente é intuído e acessado a um tipo de alimentação que vai ser agradável, mais prática, né? Temos o dia certo para as nossas compras, para o cuidado com as roupas, com a higiene. É isso aí, gente. Mas são tarefas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso roteiro. Temos, muitas vezes, compromisso com outras pessoas que estão ali junto a nós. Então, são obrigações. São lindas e belas obrigações que vão dar para nós uma base de experiência. E é dentro dessa experiência, vivida, sofrida e muito bem vivida, que a própria espiritualidade vai ter meios de nos ajudar, de nos assessorar, de nos intuir para sermos bons trabalhadores de Jesus. Que a gente pense, a tarefa é do Cristo. Somos colaboradores, junto a essa espiritualidade maior, que com certeza já entendeu a moral da história, já entendeu a lei de amor, já entendeu quem é o próximo, já entendeu o que é ser voluntário, o que é ser amigo, o que é ser companheiro, o que é ser irmão. Esses espíritos que, embora tendo todo conhecimento, eles não fazem discriminação de tarefa. Se a tarefa é de Jesus, vamos lá. Então, amigos, que sejamos esses, né? Esses trabalhadores do bem, apoiados, alicerçados no trabalho dos espíritos da terceira revelação, que através de Allan Kardec, eles vêm nos trazer, assim, norte. Eles vêm nos trazer equilíbrio. Eles vêm nos trazer segurança. Eles vêm nos trazer essa busca da humildade, da elevação, da alegria de servir. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.